Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre a eliminação. Depois da adição, né? A gente já viu a adição no primeiro vídeo. Bem, eliminação. Eliminação, ela é o processo inverso, logicamente, ao da adição que a gente viu anteriormente. Por quê? Porque na adição ocorre a quebra de ligação π. Então, tu vai adicionar coisas para quebrar, para romper ligações. Já na eliminação, a gente vai tirar coisas para o quê? Formar ligações π. Então, a gente vai transformar compostos saturados, ou seja, que tem ligações simples, em compostos insaturados, ou seja, com ligações insaturadas, né? Ligações π. Ligações duplas, ligações triplas. Então, bom, primeiro, um átomo ou um grupo de átomos é eliminado da molécula, né? Tranquilo. A gente vai tirar algo e vai originar uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Porque quando a gente tira algo, a gente viu antes, quando a gente tira algo da ligação, os carbonos necessitam de alguma coisa, né? Então, nesse caso, em vez da gente adicionar um composto, a gente vai tirar esse composto e vai adicionar uma ligação a mais. Que nem aqui, ó. Aqui nessa cor diferente aqui, o composto A e o composto B, o elemento A e o elemento B, a gente vai tirar, né? E como a gente vê aqui, ó, isso aqui é tudo saturado, né? Então, tudo ligações, ó, simples e tal. Tranquilo. Então, a gente vai tirar isso daqui e a gente vai deixar ele aqui, ó, AB. Quando a gente for escrever, tiver que escrever a eliminação, a gente pega o composto e bota do lado de como ficou mais e o mais, né? Pra mostrar que ele saiu, ele não tá dentro. E aí aqui, ó, a gente vê ela, ó, com as ligações que a gente não tirou, que se manteve, né? Todas essas daqui, que estão aqui. E uma coisa diferente, a ligação π. Então, ó, eles necessitavam de ligações porque a gente tirou aqueles compostos e a gente põe uma ligação dupla. Feito, é isso daí. A eliminação não é mais do que isso daí. E na eliminação, ao contrário da adição, que existia 4 tipos de adição ali, os mais comuns, a hidratação, hidrogenação, essas coisas. Na eliminação existem 2 que a gente vai estudar. 2 que a gente vai estudar. Primeiro a desidratação em álcoois e a deshidrogenação em aletos de alquila, que eu botei só aletos. Bem, uma observação antes de a gente começar é que nunca esqueça de escrever o que você tirou do composto. Na eliminação isso é muito importante, porque muitas vezes por exemplo, quando você vai fazer uma prova da escola e tem que escrever, enfim, tipo, não tem algo de marcar, não é uma questão que tem uma alternativa para marcar, e sim só tu escrever a resposta, e tu tem que escrever como é que ela fica e tal. Tu sempre tem que escrever do lado do composto o que você tirou dele. Então vai botar ali como tá aqui, ó. AB mais o composto que ficou, né? Depois da retirada, depois da eliminação. Beleza, então vamos começar aqui pela desidratação. Bom, desidratação, a gente estudou hidratação. Quando você se hidrata, você toma água. H2O adiciona água. Na desidratação, você elimina a água, porque você está desidratado, então quer dizer que saiu água do seu corpo. Então é isso daí. Desidratação, tira a água, elimina a água. Bom, essa desidratação, ela pode ser intramolecular e intermolecular. Então a gente vai ver os 2 tipos bem certinhos, porque eles são bem diferentes, né? E não pode se confundir nisso, porque isso pode causar um grande problema. Tu vai errar toda a questão, porque é totalmente diferente. Então, vamos aqui. Primeiro aqui é a intramolecular, que é a mais tranquila. Bom, na intramolecular, os grupos hidroxila, né?
essa daqui, como você sabe, já conhecem, a hidroxila e o hidrogênio, que vão ser eliminados, eles vão ser retirados diretamente do carbono vizinho do álcool, né? Então, como o carbono vizinho? Aqui tem um exemplo, ó. A gente tá vendo aqui, ó. Aqui tá o álcool, né? Aqui a gente tá vendo. Qual que é o carbono vizinho? É esse daqui, né? E qual que é o hidrogênio dele? Aí a gente tira um pra ficar aqui mais claro, né? Então, esse daqui é o carbono vizinho do álcool. Então, a gente vai retirar ele. Aqui só havia poucos compostos, né? Aqui, poucos carbonos, ó. Aqui carbono, carbono. Então, era fácil. A gente sabia que a gente ia tirar daqui. Porém, e se tiver mais de 2 carbonos? Ou de 3 carbonos? Se for um composto gigante. Bom, voltando aqui, pessoal. Porque tinha dado uma travadinha no erro. Uma travadinha no áudio. Bom, e se tiver mais de 2 carbonos? Se tiver mais de 3 carbonos? Ser um composto gigantesco? Bem, continuando aqui, pessoal. Porque antes tinha um erro aqui, eu tinha encontrado. E aí eu preferi parar agora já pra tirar isso daí. Bom, eu vou continuar ali. E se tiver mais de 2 carbonos ou de 3 carbonos, o composto ser gigantesco e tu não saber de qual hidrogênio vizinho tu vai tirar? Bom, tu vai ter que seguir uma regra. Seguir a regra de Zaitsev, que está aqui embaixo, bem explicadinho, ó. Preferencialmente, na regra de Zaitsev, eliminam-se a hidroxila, ou seja, o OH e o hidrogênio do carbono vizinho ou da hidroxila menos hidrogenado. Então, bom, quando tu tiver aqui, por exemplo, ó. Ah, Pedro, por que ele tirou esse hidrogênio aqui e não tirou um desse daqui, já que esse daqui também é vizinho? Porque nesse caso aqui não fazia diferença. Os dois tinham 3, então não fazia diferença. Mas aqui, ó, aqui a gente pode ver aqui embaixo, ó. Aqui pode estar um pouquinho menorzinho, mas acho que vocês conseguem ver. E vocês vão ver, ó. Vamos ver aqui tá a reação, beleza. Aqui tá o composto, tranquilo. E aqui tá a hidroxila, ó. Então a gente tem que olhar pros do lado, né? Bom, esse daqui, ele tem 3 hidrogênios, né? 2 aqui, mais aqui que ele tá mostrando pra deixar mais claro pra vocês, né? E esse daqui tem 2. Então, o que a regra de Zaitsev diz? Diz que eu elimino o hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenado. Esse daqui é menos hidrogenado, então eu pego esses daqui e vou eliminar isso. E dessa forma, a ligação dupla vai vir entre esses dois, ó. Entendeu? Então, a ligação dupla sempre tem que entrar no meio daqueles, entre os compostos, entre os carbonos que tu tirou alguma coisa. Então, eu tirei a hidroxila desse daqui e tirei o hidrogênio desse daqui. Então, eles precisam de alguma ligação. Por isso que faz isso daqui. E aí, nesse caso, vai ter o que chamam na química de produto majoritário e produto minoritário. Bom, o que é essa porra de majoritário e minoritário? O majoritário é o que segue a regra. Por exemplo, seria o certo, assim, o preferencial. Então, e o que isso muda? Tem que saber essa coisa? É inútil? Não, tu tem que saber, porque ele pode pedir, por exemplo, o produto minoritário do propanol. E aí tu vai ter que saber fazer. Não vai ser o majoritário, enfim. Então tem que saber isso, né? Tá, mas aí o majoritário é o que segue a regra, né? Tu vai seguir a regra de Zaitsev e tu vai encontrar o produto majoritário. Fez a regra de Zaitsev, tu tem o produto majoritário. E como eu encontro o produto minoritário, que seria aqui embaixo, ó? Tu não vai seguir. Tu vai fazer o contrário da regra de Zaitsev. Se a regra de Zaitsev diz para tu tirar esse daqui, esse hidrogênio, tu tira o outro hidrogênio, que é vizinho da hidroxila.
Então vai ter só essas duas opções, né? Vocês podem ver que não vai ter outro hidrogênio para tirar, não vai ter outro hidrogênio vizinho. Porque ele só tem dois vizinhos, né? Dois carbonos vizinhos. Então, um vai ser o majoritário, porque ele segue a regra, e o outro minoritário, porque não segue. E essa é a desidratação em álcoois intramolecular. Intra. Tranquilo. Intra eu só vou mexer com um. Vai ser com uma ali, eu vou retirar o álcool daquela ali. Tranquilo, e é isso daí. Não tem mais nada diferente disso. E agora a gente passa aqui para intermolecular. Essa as pessoas às vezes se confundem um pouco porque tem umas regrinhas chatas, às vezes é difícil de entender. Intermolecular. Inter quer dizer entre moléculas, entre moléculas. Então esse tipo de desidratação é feita entre, aqui ó, botei até bem grande aqui ó, entre álcoois. Ah, por que álcoois? Porque a gente vai tirar água, né? Mas aqui também, ó, até errei aqui, ó. Porque podem ser outros também, pode ser um enol, assim, pode ser várias coisas, né? Aqui nesse daqui, mas isso não vai mudar porque vocês vão conseguir fazer de qualquer forma usando o que eu vou falar pra vocês. Então, ela é feita entre compostos. Aí agora está mais correto, ó. Entre compostos. Ah, quantos compostos? Mínimo 2 compostos. Eles podem ser igual, esses compostos, né? Tipo, a 2 compostos iguais. Ou eles podem ser... Pode ser diferente. Aqui botei diferença, mas é diferente. Aí, bem... Aqui vai ter um exemplo. Vamos ir direto pro exemplo para vocês entenderem mais. Olha aqui. O que eu disse? Que ela é feita entre, né? Entre álcoois. Entre nós. Entre compostos. Então... Aqui, ó. A gente vê 2, né? Aqui, ó. Aqui é um composto, né? Aqui é um composto, ó. A gente pode ver aqui o OH. Aqui, ó. O CH3, CH2 e o OH. E aqui o mesmo composto, né? Tranquilo. Dessa forma, o que a gente precisa fazer? Tem que lembrar. Eliminação. A gente quer tirar o quê? Quer tirar água, né? Desidratação, quer desidratar. Então, a gente vai tirar água. Só que... Ah, como é que a gente vai tirar isso? Dica. Quando eles forem iguais, e na maioria das vezes eles pedem para fazer, por exemplo, uma desidratação intermolecular de um etanol, né? Que nem tem aqui, ó. Isso aqui é um etanol. Eles vão falar, faça a desidratação intermolecular de um etanol. Bom, se eles pedirem isso, eu tenho uma dica que eu uso. Já fiz bastante questão e deu certo na grande maioria, sim. Errei muito pouco fazendo isso. É que quando essas duas forem iguais, escreve esses compostos um embaixo do outro. Que nem tá aqui, ó. Exatamente que nem tá aqui, ó. Escreve aqui em cima o composto e aqui embaixo de novo o composto. E pra tu saber o que tu tem que tirar, tu faz um L. Esse L aqui azul, ó. Que eu fiz aqui pra vocês verem, ó. Porque tu tem que tirar um hidrogênio de um e um OH de outro. E tranquilo, né? Tu faz isso, faz o L. Sempre faz o L. Dessa forma, vocês não estão vendo aqui que vai sobrar um oxigênio, né? Porque, e por que tu não tira esse oxigênio, Pedro? Porque ele pediu pra mim tirar água. A água é H2O, não é H2O2. Não tem 2 oxigênios, só tem um. Então eu tenho que fazer assim. Então, esse oxigênio aqui, ele vai se transformar em um heteroátomo. Ah, o que é um heteroátomo? Não me lembro dessa porra, não me lembro. Bem, um heteroátomo é um átomo diferente no meio da cadeia. Que função que tem um heteroátomo? Éter. Vocês têm que saber funções, não pode esquecer. Éter tem um heteroátomo, né? Então ela sempre vai transformar a função em heteroátomo. Aí você vai pegar essa daqui, ó, que sobrou, né? Porque você eliminou ali.
e isso daqui que sobrou também. E aí, escreve essa parte aqui, como foi escrito aqui, ó. E depois o resto aqui, você junta com a que sobrou aqui. E aí você vai formar um composto. E esse composto sempre vai ser um éter. Ah, tem que saber isso? Sim, tem que saber. Tem que saber. Tem que saber ainda mais porque eles podem perguntar na questão ou falar até só do éter. E aí tu vai ter que saber que tu vai ter que fazer uma intermolecular. Entende? Ah, de que forma que de que transformação o etanol poderia se transformar em um éter? Bom, seria pela desidratação intermolecular. Então você tem que saber sobre isso, tá? Então é isso daí, bem tranquilo. Intermolecular. Tira o OH, o H2O. Um H de um composto e um OH de outro. Tranquilo. Deixa o OH, o O que sobrou no meio desses dois compostos. E deu, tranquilo, tá feito. E agora a gente passa para desidrohalogenação em aletos de alquila. Ai, que nome difícil da porra. Não, é bem tranquilo. Só o nome que é meio estranho mesmo. Bom, nesse daí, desidrohalogenação, desidro é... Então eu já sei que eu vou tirar um hidrogênio, né? Hidrogênio. Halogenação, como a gente já viu antes, halogenação é de halogênio. Cl, Br, iodo, esse tipo de elemento, né? Então, bem, para essa desidrohalogenação é necessária a presença de uma solução de base forte, como essa daqui, ó, que a gente vai trazer aqui, que é o hidróxido de potássio, que é o KOH. Ah, por que eu preciso saber isso para essa? Bem, porque ela vai ser muito importante para você escrever a função e até para você entender ela. Agora, continuando. Vai ser retirado, como eu já disse, o hidrogênio e o haleto, né? Que aí pode ser Cl, ou Br, ou iodo, enfim. Então, vamos aqui. Ah, então por que tu disse ali, Pedro, que é necessária a presença de uma solução de base forte, que coisa é aquilo ali? Bom, e pra que é isso importante? Por causa disso daqui, ó. Porque vocês vão entender. O K. Por que eu tenho que saber o que é o K? Porque o K é responsável por puxar o haleto. Como puxar? Tu quer tirar aquilo ali daquela função, né? Tu quer tirar, por exemplo, aquilo ali daquela bolha. Então, o K, ele faz aquela função. Ele puxa aquele haleto. Então, ele vai puxar o haleto, esse Cl, esse Br, esse iodo. E o OH, ele vai ser responsável por puxar o hidrogênio. Porque ele tem mais capacidade para isso. E aqui a gente vê, ó, exatamente isso daqui. Eu fiz até os risquinhos para vocês entenderem. Ó, o K, o que ele tá fazendo? Ele tá, ó, puxando esse Cl, viu? Ele tá puxando esse Cl, que é o haleto dessa daqui, né? Tá puxando e o OH tá puxando o hidrogênio. Pô, beleza. Aqui a gente vê, ó, ligação simples. Aqui vai ter ligação dupla para completar, né? E aqui fora a gente tem que fazer... Aí quando a gente for escrever, a gente tem que prestar bastante atenção, porque, ó... Beleza, tiramos isso daqui, né? Vai ficar só isso. Aí a gente bota aqui. Beleza, tá aqui, ó, certinho. E depois... E o que a gente tem que botar do lado? Tem que botar o que você tirou. Junto com o que foi responsável por tirar. Então, KCl... Deixa juntinho ali o K com o haleto, né? Que tu vai tirar. Pode ser KBr, KI, né? Que é aí do iodo. Então, o K sempre vai ficar com o que ele tirou. E o OH vai ficar sempre com o hidrogênio. Então, sempre vai formar uma água aqui. Vocês vão ver. Então, vocês não podem esquecer de escrever isso daqui, tá? Porque é muito importante escrever. Bom... e agora vamos pro próximo ponto, que é que existem
situações em que o átomo de halogênio está no meio da cadeia. Dessa forma, existem mais de uma possibilidade de eliminação do hidrogênio, né? Como a gente tinha antes, por exemplo, ali, qual hidrogênio vizinho a gente elimina, né? A gente às vezes fica em dúvida. Bom, o que a gente faz? Da mesma forma que a gente usou, que a gente fez na desidratação, a gente vai fazer aqui. A gente vai usar a regra de Zaitsev. O que é essa regra de Zaitsev? Já esqueceu? Volta ali e vê. A regra de Zaitsev diz que a gente deve tirar o hidrogênio do lado, o hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenado. Então, que tenha menos hidrogênios. Então, aqui a gente vê outro exemplo, ó. Antes era com OH, né? Porque era água. Agora é com Cl, com haleto. Então, aqui a gente vai fazer, ó. Cl, beleza. Qual que é o vizinho que tem menos hidrogênios? Ó, esse daqui tem dois hidrogênios, ó. E esse tem 3. Então, da onde que a gente vai tirar? Vai tirar desse daqui, né? Por quê? Porque ele tem menos hidrogênios que esse daqui. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Vai tirar isso daqui. E tranquilo. E a gente faz a mesma coisa. Aqui a gente vê também, da mesma forma que a gente teve antes, tem o produto majoritário e o produto minoritário. O majoritário, como a gente falei antes, ó, várias vezes, já deve estar até louco de ouvir eu falar, o majoritário é o que segue a regra. É o que, quando tu pensar em regra de Zaitsev, fizer essa eliminação pensando na regra de Zaitsev, seguindo a regra, tu vai encontrar o produto majoritário. E, não seguindo a regra, você encontra o minoritário. Então, aqui, ó, a gente deveria ter tirado esse daqui, segundo a regra de Zaitsev, né? E a gente tira, né? Tanto que a gente aqui, ó, aqui nesse daqui, no majoritário, a ligação dupla tá aqui. E no minoritário, a gente tira esse daqui. E a gente, dessa forma, a gente bota a ligação dupla aqui. E é isso daí. É bem tranquilo. Então, na regra de Zaitsev, tu sempre tem que lembrar que vai ter o produto majoritário e o produto minoritário. Aí, por exemplo, lembra lá da adição da Markovnikov, do Karash. Ali não vai ter majoritário nem minoritário. Pelo menos nos alcenos e nos alcinos, né? Então, regra de Zaitsev vai ter esses dois. Tem que sempre se lembrar e tomar cuidado com isso. E não confundir com a de Markovnikov. Porque a de Markovnikov diz, por exemplo, do carbono mais hidrogenado, né? E a do Zaitsev diz do menos hidrogenado. Então tem que tomar cuidado para não embaralhar essas regras, porque elas são bem diferentes. Tu vai errar de certeza se tu não fizer certinho. Peraí que tá passando uma moto, gente. Bem, então a última observação aqui para acabar é que nunca esqueça de escrever o que você tirou do composto. Novamente eu falo isso, porque é muito importante, porque se for uma prova discursiva que tu tiver que escrever, tu vai errar, ou tu pode ter um desconto na conta por conta de que tu não botou o que você tirou do lado, tá? Então, é isso daí, gente. Depois vai ter substituição, mas vai ser para outra prova, enfim. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.